E o terceiro gênero textual da tarde, né, da aula de hoje, é mitos, que são narrativas de teor fantástico, relembrando o conceito de fantástico que a gente viu na outra videoaula, que não é fantástico, é no sentido de algo excepcional, sobrenatural, tá? E simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada, tá? Então, o mito, ele acontece nem sempre é para explicar a criação de alguma coisa, às vezes o mito é só para criar um ser, como acontece, a gente vai ver um mito novo hoje que a gente não viu em sala, que são os 12 trabalhos de Hércules, e não tem nenhuma origem, explicando a origem de nada, nem como foi criada a estrela, nem nada. Alguns mitos trazem essa informação, para informar como foi criado algo, outros não. Então, o significado do mito para os gregos, porque foi a vertente que a gente trabalhou em sala de aula, foi na mitologia grega. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para os ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Então, para os gregos, o mito ele não é fantasia. Para os gregos, o mito ele é a realidade. E por que ele é a realidade? Porque quem conta ou estava lá na hora, ou conheceu alguém que estava lá na hora, ou o pai do pai do pai do pai do pai do meu pai vivenciou aquele momento. Então, é verdade. É assim que o grego trata o mito. A cultura brasileira, a gente trata o mito como uma história, uma fábula, né? Um acontecimento mitológico, um acontecimento sobrenatural, irreal. Não é algo real, não é algo verdadeiro. É assim que a cultura brasileira trata o mito, assim como as lendas. Para o grego, não. Para o grego, tanto os deuses, a mitologia grega ela é voltada para a vida dos deuses gregos, as suas ações fantásticas, seus poderes. E para o grego, os deuses eles eram como seres humanos, no sentido de sentir ódio, ciúmes, inveja. Um dos mitos que a gente viu em sala de aula foi o mito da Medusa, e o mito da Medusa ele se origina na inveja, na ira, né, de Atena, porque Medusa atraiu, né, traiu com o seu esposo. Então, o mito de Perséfone, que é o mito que nós vimos em sala de aula. Perséfone, ela era filha da deusa da agricultura e era a deusa de flores, frutos, cuidava da natureza, né? Ficava com essa parte da questão da natureza. Era filha de Deméter. E, como vimos na história, inclusive foi uma das histórias que nós representamos, né, teatralmente, ela um dia estava no campo, né, com as flores, com os frutos, como era de costume dela, e Hades, que é o deus do submundo, porque na mitologia grega, cada deus possui o seu espaço, o seu lugar, né? Tem uns que ficam na natureza, tem uns que ficam no submundo, que na nossa cultura a gente chama de inferno. Para eles não existe inferno, é um submundo, é um mundo inferior ao nosso. E aí Hades se apaixonou por Perséfone, enquanto Perséfone andava. Só que Hades ele não poderia viver na Terra, né? Ele é o deus do submundo, então ele tem que voltar para lá. E aí ele podia vir andar, mas tinha que voltar para o seu lugar, não podia ficar lá. E aí ele se apaixonou por Perséfone e falou o que estava sentindo, mas ele não era correspondido por ela. Perséfone não sentia a mesma coisa que Hades. Ela não o amava, né? Até porque ela sabia que se ela se interessasse por ele, isso significaria o afastamento total da terra, o afastamento de sua mãe, a quem ela era muito apegada. E Perséfone não correspondeu. Só que Hades possuía, uma das características dele era de persistência e, às vezes,
de não respeitar a decisão do próximo. E foi isso que ele fez. Ele sequestrou Perséfone da terra e a levou para o submundo. E aí a mãe ficou desesperada, Deméter. Inclusive, Deméter era a senhora, né, deusa da agricultura. Ela parou de permitir que a terra produzisse, porque ela estava muito angustiada com a perda da filha. E no que ela parou de a terra produzisse, os deuses ficaram preocupados e resolveram tentar fazer um acordo com Hades. E chamou a Hades e disse, né, por que ele não liberava a Perséfone. E ele disse que não tinha como liberar, até porque ela já tinha se alimentado no submundo de uma romã, que é uma fruta. E se ela se alimentou do submundo, ela não poderia nunca mais deixar o submundo, teria que ficar lá eternamente. Só que os deuses conversaram, né? Zeus conversou com ele, porque não tinha condições da terra ficar da forma como ela estava, porque Deméter estava muito abatida. E aí eles fizeram um acordo que em um determinado período ela ficaria na terra e em um outro determinado período ela ficaria no submundo com eles. E é aí que dá origem, para os gregos, da mudança de estações. Quando ela está no submundo, a terra vira inverno e outono. Quando ela está na terra, a gente tem flores e frutos, então é a primavera e o verão. E é assim que os gregos explicam a mudança das estações do ano. Por isso que eles agem, né? Assim que eles justificam, é assim que eles criam, que eles mostram, que eles demonstram como é. Tá? Diferente da gente, a gente sabe que ocorre a rotação da Terra e tal.